estudantes de direito, pessoal que está interessado em investir no mercado jurídico também. Afinal de contas, como eu sempre comento, numa centena de vídeos que eu já publiquei aí, o mercado jurídico é um mercado que, de acordo com a Thomson Reuters, movimenta mais de 50 bilhões de reais por ano, todo ano. Então, assim, galera que está interessada ou desesperada, tanto faz. Ah, por que desesperado, Júlio? Porque realmente a pandemia veio e tirou o tapete, tirou o chão de muitos colegas de profissão, né? Os escritórios ficaram fechados, o pessoal não sabia ainda como se virar no mundo online, não sabia trabalhar de forma remota e foi tudo muito abrupto. Eu acho que os advogados, desde a sua formação, né, desde a época de universidade, acabam não tendo assim, essa formação no quesito de aprender a gerir um business, um modelo de negócio, um empreendimento. E isso fica como a gente fica mancando o resto da vida depois da nossa vida profissional, porque efetivamente um escritório ele só consegue ser extremamente bem sucedido, lucrativo e rodar bem se ele tiver muita gestão e empreendedorismo por trás. A atividade da advocacia, como a gente faz ela no Brasil, ou como a gente vem fazendo ela no Brasil, né? É um jeito assim muito anacrônico, muito difícil de um ser humano sozinho e preservando sua sanidade mental conseguir atender tudo isso, essa questão de fazer a prospecção ativa do cliente, fazer um networking, trazer, mostrar uma oferta de serviço, fechar um contrato, sair correndo para fazer a petição inicial, entrar no PJE, carregar os documentos, organizar tudo isso, fazer essa gestão, acompanhar o prazo, gerar relatório, fazer a cobrança, fazer o financeiro, gerar... Então, assim, vocês conseguem perceber que em qualquer modelo de empreendimento, tudo isso que eu falei agora provavelmente seria gerido por 6 departamentos, 8 departamentos, umas 10 pessoas diferentes. E aqui no Brasil a gente tem essa tendência de falar assim, não, mas eu sou advogado que bate o escanteio, corre para a cabeça, mata no peito e cabeça. Então, isso não é tão saudável, não é tão inteligente e não é tão escalável. Você tem interesse em ter uma boa qualidade de vida? Ou você quer trabalhar cada vez mais e não sei, assim, por mais que ganhe dinheiro, meio que não consegue aproveitar o dinheiro, né? Então, se você tem interesse em ter uma boa qualidade de vida, mas você também de certa forma ambicioso, e todo mundo que vai para a advocacia é um pouco ambicioso, a gente não precisa também, né, ficar de meias verdades entre nós. Todos nós que fomos para a advocacia, de certa forma, é porque nós fomos iludidos pelo sonho da Golden Era. Era quase um filme californiano ali de Hollywood que passava e falava assim: abra o seu próprio escritório, os clientes vão começar a vir, um belo dia você vai ganhar uma causa milionária e por aí vai. Né? A advocacia no Brasil dos anos 80, 90 era uma beleza. E hoje a realidade não é mais essa. A realidade mudou. E aí, o que nós vamos fazer mais tentando preservar nossa sanidade mental, nossa qualidade de vida, ainda fazendo esporte, dieta, viajando, não tendo que trabalhar 12 horas. Cara, a proposta que eu trago para vocês no Revolution Lawyers, que é assim um método revolucionário para você vivenciar a advocacia, nós vamos abandonar a advocacia tradicional. Para que a gente possa abandonar a advocacia tradicional, nós precisamos romper, quebrar alguns dogmas e paradigmas, coisas que ao longo dos últimos 10 anos eu e minha equipe identificamos que não funciona mais. Como você sabe que não funciona, Júlio? Análise de dados. A gente vai observando e vai vendo que aquilo ali não gera lucro, não gera resultado. Então, é tudo isso que eu quero trazer para vocês. Júlio, mas realmente é possível fazer uma revolução na forma de advogar? Realmente é possível mudar totalmente a forma que eu advogo? E eu posso falar para vocês com absoluta certeza, convicção
sinceridade, total honestidade. Quando a gente começa a fazer essa semana de entrega de conteúdo, todo mundo já sabe, isso aí é aquelas semanas que você vai fingir que vai ficar entregando um conteúdo gratuito. No final das contas, você não entrega nada, você fica segurando o ouro e no final ainda abre um curso para a gente comprar. Então vamos lá, gente. Eu sou advogado. Qual que é a coisa mais importante para o advogado no mercado hoje, assim como vocês? Advogado, ele tem um nome a zelar. O advogado, ele é facilmente rastreado, os processos são públicos, entendeu? Então é óbvio que eu não vou fazer nada de tramóia de vendedor com vocês. Eu sei que tem advogado por aí que faz isso, mas quem quer ter um nome no mercado por muito tempo e quem quer fazer muitos negócios com muitas pessoas, que é o meu projeto, não tem o menor interesse de querer ficar manipulando as pessoas. É muito importante eu falar isso. Essa aqui é uma semana, de fato, de entrega de conteúdo totalmente gratuito, porque eu e a minha equipe, que se chama Time Leão, se vocês acompanharem aí, nós temos vários projetos na área de tecnologia para o direito. Nós temos uma agência focada em direito que chama Start Pro, nós temos uma holding jurídica que faz investimentos em outros projetos jurídicos, né? Nós temos também um projeto que se chama ADV Hacker, que é o responsável por ter gestacionado esse movimento que hoje nós chamamos de RVL, ou Revolution Lawyers. Então, assim, por que vocês fazem isso? Ao fazer isso, ao estar sempre entregando conteúdo, conversando, estudando as necessidades dos nossos clientes, da nossa demanda, é assim que a gente se relaciona com o mercado. É assim que grandes oportunidades ou novos advogados chegam com novos projetos até a nossa equipe, começam a se relacionar com a gente, às vezes entram para um grupo de imersão nosso, às vezes entra para um treinamento de uma semana, às vezes entra para aqueles projetos de mentoria coletiva, entra para o projeto de mentoria individual. Então, assim, todos vocês que estão aqui, é só vocês irem no Google, dar uma pesquisadinha, vocês vão, claro que vocês vão achar, eu tenho todos esses projetos, eu tenho um projeto de imersão, você pode fazer uma mentoria individualizada comigo, o modelo de negócios que eu vou mostrar aqui para vocês, se você quiser investir nele para trazer ele para o seu escritório ou para a sua carreira também, que eu vou mostrar que não obrigatoriamente você precisa ser advogado para usar esse método de negócios que eu vou trazer, que é o que eu batizei de método Leão. Você pode perceber que se você aprender esse método que eu uso ponto a ponto, você pode pegar o método e aplicar para outros escritórios, e nem obrigatoriamente escritórios de advocacia, tá, gente? Você pode aplicar assim para serviços de assessoria jurídica ou assessoria cartorária. A gente já tem trabalhado também, tem funcionado muito bem. Então eu vou explicar as formas de usar, mas por que eu estou querendo fazer esse ano passando com vocês? É para você não se sentir enganado, para você não se sentir assim, lá vem de novo aquela semaninha que o cara fala, segura, e no final ele só quer vender uma coisa para mim. Eu não quero vender nada para vocês, mas eu tenho um curso. E é óbvio que eu faço a produção de conteúdo aqui sempre para conhecer as pessoas que estão interessadas nesse tema. Quem que está interessado em disrupção na advocacia? Quem está interessado em novos modelos de advocacia? Quem está interessado em ter um escritório 100% digital? Quem quer, de fato, pegar softwares de inteligência artificial e colocar isso para funcionar dentro da advocacia? Conversar com esse tipo de pessoa, relacionar com esse tipo de pessoa, entender as demandas, ainda que sejam encontros gratuitos como esse, é muito importante para mim. Por isso, eu queria que vocês comentassem aqui abaixo, nessa caixa, tem como vocês comentarem. Cara, dos temas que eu vou falar aqui agora, eu vou falar pelo menos uns 10 temas. Por favor, gente, comentem mesmo, porque o meu time precisa de feedback. A semana de entrega de conteúdo ela é totalmente personalizada. Com base no que vocês vão responder aqui agora, é que a gente vai começar a construir essa entrega de conteúdo totalmente personalizado para você. Então vamos lá. Dos conteúdos que eu vou falar aqui, qual é o que você realmente mais tem dúvida? Anotem, dúvida. Primeiro dúvida. Eu não faço a menor ideia do que é funil ou jornada de vendas. Tenho muita dúvida disso. Eu não faço a menor ideia do que é inbound marketing. Esse é o tema que mais me atormenta. Eu gostaria de aprender o que é inbound marketing.
Eu não sei o que é SEO, é Search Engine Optimization. Então eu gostaria de aprender. Eu não sei para que funciona aquele Customer Relationship Manager, que é o CRM. Então eu queria aprender isso. Eu não sei nada sobre automatização e inteligência artificial. Então me fala desses 5 ou alguma coisa atrelada a isso, qual que você mais tem dúvida? Que ao longo dessa semana, eu e minha equipe, a gente quer pegar o tema que vocês mais têm dúvida, quer escolher o tema que vocês mais têm dúvida, e a gente quer abordar o tema que mais tem dúvida. Porque precisamos produzir alguma coisa que efetivamente vai fazer sentido e vai ajudar a carreira de vocês aí. Beleza? Tirando essa primeira parte, pessoal que anotou aí o tema que mais tem dúvida, vai jogando aqui embaixo, vai ter uma caixinha de comentários aqui, por favor, comentem aí, porque precisamos produzir esse conteúdo de forma personalizada, individualizada para vocês, senão fica chato, né? Tirando isso, qual o tema que vocês mais têm interesse? O que vocês acham que dá para ganhar dinheiro de verdade na advocacia se vocês aprenderem aqui essa semana com a gente? Gestão de tráfego. Quem acha que o segredo para rachar de ganhar dinheiro na advocacia está em dominar a gestão de tráfego? Então, coloca aqui, interesse em gestão de tráfego, interesse em gestão de tráfego. Se for, a gente vai fazer um conteúdo focado em gestão de tráfego para vocês, beleza, galera? Mas tem gente que, não, Júlio, eu quero aprender a usar aquele sistema de validação de produtos jurídicos. Para fazer validação de produtos jurídicos, eu uso uma matriz do Canvas, da linha Startup, beleza? Ou daquele Business Model Generation também do Alex Osterwald. Querem aprender a usar para fazer validação de produtos jurídicos, que são produtos passíveis de serem entregues pela internet? Então coloca aí, quero aprender MVP, quero aprender validação, quero aprender precificação e ticket, quero aprender sobre nicho, quero aprender sobre automatização de escritórios para ter lá um robô fazendo tudo para mim de forma que eu só preciso chegar no escritório, ficar rindo e tomando whisky, igual aquele cara do Suits faz, gente. Quem já viu o Harvey? O Harvey, ele chega lá todo dia no escritório dele, ele não fica sentado escrevendo petição hora nenhuma, eu nunca vi ele escrever uma petição, ele só chega, abre o whisky dele, briga com as 3 pessoas, marca um encontro para sair de noite e sai no carro dele. É isso que você quer fazer da sua vida? Então coloca aqui embaixo. Automatização, controladoria, beleza? Então primeiro eu preciso saber o seguinte, qual que é o tema que vocês mais têm dúvida e qual que é o tema que vocês mais gostariam de saber, o que vocês acham que mais vai rachar de ganhar dinheiro. Normalmente eu vou falar para vocês, os temas que são campeões das outras semanas que eu já fiz de entrega de conteúdo é o seguinte, todo mundo quer saber de tráfego. Tráfego. Legal, vocês estão indo para o caminho certo. Principalmente agora, né, galera? Que a OAB liberou o impulsionamento de campanhas pagas para o universo da advocacia. Então, assim, se você já tinha interesse nesse tema antes, agora que está em voga, que a advocacia em peso vai entrar fazendo porque ninguém mais está com medinho de código de ética, agora é que você tem que aprender mesmo. Porque é o seguinte, na jornada do tráfego, quem entra depois não consegue tirar o tempo perdido. Porque tráfego tem a ver com coleta de dados. Quem tem mais dados sempre vai estar à frente, tá? Então, assim, esse é o momento para vocês entrarem mesmo. E a outra coisa que eu sempre vejo o pessoal ganhando é o seguinte, CRM. Todo mundo quer saber para que serve o CRM. Por quê? Gente, porque realmente CRM é o que faz a gente ganhar dinheiro. CRM é você fazer aquelas etapas num funil, num pipe, tudo organizadinho, tudo automatizado. Você sabe o dia que o cliente entrou, sabe onde estão os documentos, sabe se ele está propenso, se ele está aquecido ou não, em qual etapa que está. Então, realmente, quem votou aí em gestão de tráfego e CRM, esses são os temas campeões, mas eu vou deixar rolando aí a votação quando for gravar o segundo tema. Eu vejo e a gente continua personalizando. Gente, é possível viver a advocacia de uma forma totalmente diferente da atual realidade da advocacia no Brasil hoje? Vamos falar qual que é a realidade da advocacia no Brasil hoje. Os advogados, eles no seu dia a dia não são respeitados por ninguém em lugar nenhum. Nem no judiciário, nem na delegacia, nem no Ministério Público. Assim, a gente
não é bem quisto em lugar nenhum, ou seja, é totalmente estressante, é tendo que pedir favor o dia inteiro, é tomando pancada, patada, até o PJ que tá aí para ajudar a gente, quando resolve não funcionar, né, gente? Não funciona mesmo. Tirando isso, temos também um problema financeiro. A gente não teve um treinamento, tá? De empreendedorismo, não temos um treinamento de técnicas de venda, prospecção ativa. Então a gente não sabe como aumentar o faturamento do nosso escritório, não sabe como deixar o nosso escritório mais lucrativo. Pouquíssimos são os advogados que sabem fazer uma gestão financeira do seu negócio ou até sabe o seu próprio custo operacional, tá? Então vamos lá. Cara, não tem uma vez que o PH não entra aqui, ele entra na live e toda vez ele entra e fala, pô, velho, estilo da Zorra esse daí, o bicho sempre tem que... Vem pra cá, PH, uma hora vou pôr tu pra se vestir junto comigo aqui. O mouse tá funcionando ou não tá funcionando? Bora cá, pode usar o copo. Beleza. O pessoal me chamou a atenção aqui, ó, que não trouxeram Coca-Cola pra mim, mano. Gente, vamos lá. É totalmente possível. Não, tava falando qual que é o atual contexto da advocacia. Pô, não somos respeitados, já é estressante. Aí a gente vai para a parte que nós temos uma carência de informação sobre gestão de escritório, sobre empreendedorismo. Agora começamos a perceber também que há uma carência também sobre implementações techs e TI dentro dos escritórios. Os escritórios não se adaptaram bem e tão rápido a essa crise da pandemia. Nem todos migraram aí 100% para o universo online. O pessoal ainda não sabe fazer marketing, o pessoal não sabe fazer comunicação de qualidade, não sabe fazer o branding. Beleza, então esse é o atual contexto. Tem como a gente virar essa chave de uma forma meio rápida e começar a mudar a realidade da advocacia ou a nossa própria realidade dentro da advocacia? Gente, tem sim, tá? Como que faz isso? Primeiro, com acesso à informação, porque informação de qualidade é poder. É só a informação que pode, de fato, transformar a nossa realidade profissional e a história das nossas vidas, tá? Temos que usar essas informações com discernimento, conhecimento, sabedoria e um pouco dessa sapiência voltada para o universo do business e do empreendedorismo, tá? Como fazer isso? Todo mundo vai falar, olha, para fazer precisa de um planejamento, a gente precisa de um mapa, a gente precisa de um passo a passo. Porque a mente humana ela tende a se perder no curso da caminhada, da jornada, por questões emotivas, emocionais, adversidades, o cotidiano e trará. O que nos mantém focado na reta? Quando a gente vai lá, eu acho que eu fui até sugestionado aqui, viu, PH, sobre a palavra mapa aqui, mas é um planejamento assim. Se você tiver um roteiro, por mais que um dia ou outro você saia do roteiro, lá naquele teu roteiro vão ter quais são os objetivos dos teus projetos. Quais objetivos você quer alcançar, qual a sua linha de chegada, quais são as metas que você quer alcançar naquela semana, naquele dia. Vai ter também um propósito, que é algo maior, o combustível, a razão que move você e toda a sua equipe. Então, assim, se você tem esse roteiro bem definido, a tendência é que você não saia dele. E especificamente na minha vida, para conseguir fazer o Revolution Lawyers, fazer a revolução na advocacia, eu criei um método. É um método que eu batizei com o meu próprio sobrenome, porque o método é meu e eu coloco o nome que eu quiser. Eu sempre falo isso, tá? É meu, eu coloco o nome que eu quiser. A mentoria aqui é a mentoria do Júlio Leão no Revolution Lawyers e o nome do método é o Método Leão. E eu acho que se eu passar esse método para vocês, gente, você vai ter aí 4 códigos, né? Que vão ser instalados aí ou no teu mindset, na tua cabeça, no teu conhecimento. Quem não gosta da palavrinha mindset porque já está meio cansado de coach, não tem problema. Mas você precisa ter uma mentalidade empreendedora, tá? E eu vou ensinar esse método ao longo dessa semana para vocês. E esse foi um método que mudou a minha vida, tá? Dentro da advocacia. E o que é mais legal, não mudou só a minha vida, como mudou a minha vida, mudou a vida da minha família
e hoje já começa a mudar a vida das pessoas que trabalham junto comigo, com os meus colaboradores. E, mas como? O que tem a ver nesse método? Cara, é muito simples. Eu estava até conversando com um amigo meu que fala assim, olha, eu percebi ultimamente, depois de 10 anos trabalhando com esse método, que esse método ele é tão simples que ele consiste em fazer apenas o óbvio. Só que a maioria das pessoas não quer fazer o óbvio, ou não faz o óbvio, tem um entrave e tem um autossabotação, alguma coisa assim que não deixa ela fazer. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês aqui agora. Vocês sabem que, sei lá, todas as oportunidades, praticamente hoje 90% das oportunidades de ganhar dinheiro, lucrar mais, consiste em você ter uma presença online, certo? Você concorda com isso? Você acredita nessa premissa? Você sabe que é importantíssimo você ter um sistema de pagamentos online, certo? Você sabe que você precisa produzir conteúdo que gere conversão e para isso você precisa ter um contrato online, certo? Você sabe de tudo isso? Você sabe que para ter isso você precisa de mídias pagas, tráfego, um site. Então a gente concorda em tudo isso. Aí eu pergunto para você, você tem tudo isso funcionando 100% hoje? Grande maioria das pessoas fala, não, eu estou fazendo. Então, mas você está fazendo isso já tem 10 anos, 5 anos, 3 anos. Por isso que eu falo para vocês que às vezes o método é até simples, ou até consiste em fazer o óbvio. Consiste em colocar um modelo de negócio de pé no ambiente online, de forma que possa entregar online e possa escalar. Então eu vou falar as 4 letrinhas do método Leão para vocês e vou falar para vocês como que ele transformou a minha vida. Tá? O método Leão ele começa... Primeiro é um anagrama, 4 letras, tá? Meu próprio sobrenome. Ele começa com a primeira letra, o L, para você colocar esse liberte-se. Júlio, por que liberte-se? Eu gosto de fazer muito a analogia, quando eu falo liberte-se do seu passado, liberte-se das amarras, liberte-se dos atuais mitos e dogmas da advocacia. São dogmas, mitos que estão te aprisionando. São falsas verdades que não te deixam evoluir no mundo dos negócios, no mundo do empreendedorismo. E é por isso que você está trabalhando demais, por isso que você está patinando demais e lucrando de menos. Entendeu? Porque você está aprisionado a um monte de coisa que foi de forma propositada instalado na tua cabeça para que uma certa elite, uma nobreza, oligarca ficasse ali no poder com a maior parte do mercado para eles e você nunca conseguisse chegar lá. Preciso que você se liberte disso e ao longo da semana eu vou falar como que a gente vai fazer para se libertar de diversos mitos que foram instalados na sua cabeça. Depois é um encontre-se a si mesmo. Vamos procurar no que você é bom, onde que você já está instalado, vamos procurar os seus pontos fortes, suas limitações, para que a gente consiga encontrar um projeto que tenha um nicho específico que você vai conseguir alavancar ele na internet e a gente, com informações suas e com o apoio da nossa equipe, consegue dar um boom e fazer uma grande explosão nisso daí. Quando a gente se liberta e encontra a si mesmo, a gente começa a ter um objetivo também para esse que é o segundo objetivo dele, que é, vocês coloquem aí, escala. Tá? A gente vai querer alcançar escala. A gente precisa agir. Então, não basta planejar. Então, vem a terceira letra do método Leão ali. Nós precisamos implementar ações, precisamos agir e precisamos atrair novas oportunidades. Para agir e atrair novas oportunidades, nós temos que ter presença online. Precisa aparecer, é o show up, dar o primeiro passo, tem que estar lá. Como que o cliente vai conseguir se relacionar com você se você não tem nenhuma proposta de negócio que ele possa acessar pelo Google agora, ou no Instagram, ou no Facebook, ou num blog? Então, se você não está em lugar nenhum, não tem como você atrair as grandes oportunidades. E por último, nós precisamos ousar, porque o nosso método tem a ver com disrupção. Disrupção significa destruir o que era velho, o antigo que não funcionava e substituir por algo novo. Disrupção nem sempre tem a ver com inovação tecnológica. Tem a ver com inovação porque vai vir algo novo, mas nem sempre tem a ver com tecnologia, tá, gente? Então preste um pouquinho de atenção.
O método Leão tem essas premissas para a gente alcançar uma promessa. E qual que é a promessa que eu vou falar aqui para vocês agora? É lucratividade em escala para advogados ousados. Beleza? Leão também, lucratividade em escala para advogados ousados. Você se sente um advogado ousado? O que é um advogado ousado? É um advogado que nesse momento ele está inconformado, tá? Ele não quer ficar parado ganhando ali 5 mil, 10 mil, 15 mil reais. Isso parece pouco, mas vocês já viram que o dólar está quase 7 reais, né? Então, assim, uma pessoa que ganha 10 mil reais, ela chega lá fora nos Estados Unidos hoje e ela tem o quê? 1.500 dólares? Dá para passar uma semana lá? Então, a nossa moeda, o nosso mercado econômico não nos permite mais dar esse luxo da gente querer, não, eu quero só advogar aqui, ficar de boa, ganhar 5 mil, 10 mil, pagar minhas continhas. A gente está começando a ficar de fora do mercado internacional. Daqui uns dias, nem como que a gente vai poder comprar um computador, fazer um investimento tecnológico, ter um laptop com o preço do dólar. Então, assim, a gente tem que ser um pouquinho ambicioso, ousado, inquieto, inconformado. E a minha proposta para vocês é que a gente vá correr atrás de montar um negócio que faça 6 dígitos. Foi isso que eu comecei a fazer há 10 anos atrás. Eu mexo nesse nicho de inbound marketing desde 2013. E vocês sabem qual que é o meu maior arrependimento, gente? Meu maior arrependimento foi que em 2013 eu tive a oportunidade de fazer vários cursos de formação na área de marketing, tive a oportunidade de investir nisso, tive a oportunidade de fazer a implementação de projeto no meu escritório e eu comecei a ter muito cliente e eu comecei a meter os meus pés pelas mãos, a advocacia já estava me dando muito trabalho e eu comecei a falar assim, olha, esse negócio de marketing aí dá trabalho demais, inbound marketing dá trabalho demais, esse negócio aí não é para mim, cansa, gasto dinheiro e eu não estou vendo resultado. Aí eu fui desistir. Aí olha só o maior arrependimento que eu tenho para falar para vocês. Naquela época, a gente conseguia fazer custo por conversão 1 centavo, o Will, já até brinquei com ele, 1 centavo, 2 centavos, 10 centavos, a gente fazia conversão em 2013. Hoje, tem projetos aqui que a gente chega a gastar 5, 8, 10 reais para ter uma conversão. Então, por que isso, gente? Porque o mercado de conversão online é como se fosse um leilão. Quanto tiver mais pessoas fazendo investimento lá dentro, maior vai ser o preço do que tiver rolando lá. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Vendo se o pessoal tinha colocado dúvidas aqui para eu colocar. E o meu maior arrependimento foi porque eu não me cerquei de um time bom, de boas pessoas que pudessem me instruir e eu acabei saindo. Se eu tivesse ficado lá, poderia estar ganhando mais dinheiro ainda hoje. Só que foi graças ao conhecimento que eu construí lá nessa época que eu consegui, num primeiro momento, colocar o site do escritório de pé, comecei a escrever num blog, os clientes começaram a me achar, só para vocês terem uma ideia de como que você não precisa começar de forma sofisticada. E daí a importância da letra A, do agir. Pode planejar, acompanhe as aulas aqui. Enquanto eu vou falando, já vá fazendo um mapa de ação para você, porque eu preciso que vocês comecem a agir. Eu escrevia conteúdo jurídico de natureza informativa para não poder violar o código de ética, né? Eu escrevia, gente, naquele blog gratuito do próprio Gmail, que se chama Blogger. Eu escrevia lá e na hora de você produzir um conteúdo jurídico, eu comecei a focar, por exemplo, no mercado de servidores públicos, que era algo que tinha bastante aqui em Brasília. Então eu pegava uma tese de trás para frente que já tinha sido julgada no tribunal, lia o acórdão, via qual que era a tese que estava sendo usada e falava assim, olha, gratificação para servidores da saúde, que assim assada. Aí ia lá e escrevia no blog. Que se quiser saber mais, clique aqui. A pessoa clicava e era redirecionada para o escritório, fechava. Foi assim que eu aprendi a fazer essa prospecção ativa na internet e ela funciona muito bem. Eu comecei a impulsionar, começou a vir mais clientes. Depois eu fui para o mercado imobiliário e aí realmente deu um grande boom. Então, assim, por que eu comecei a fazer isso? Muito simples. Eu não tinha nome na advocacia, né? A minha família é uma família que não é uma família de juristas, não é uma família de pessoas que estão dentro do serviço público. Nós não temos conhecidos que sejam juízes, promotores públicos.
não tem outros advogados. Os primeiros advogados da família mesmo fui eu. Eu me formei no finalzinho de 2012, então em 2013 eu já comecei a trabalhar como advogado, mas eu já trabalhava, tá? Antes de me formar na advocacia, já tinha mais de 2 anos que eu era como gestor do escritório. Tinha assumido o escritório do meu pai. Meu pai tirou carteira da OAB antes que eu, acho que uma coisa de uns 3 anos, pouca coisa antes. Então, fomos nós que abrimos o escritório ali do zero, sem cliente nenhum. Se você não tem muita influência, não tem muito network, não tem muito dinheiro, como que você vai fazer para se estabilizar na advocacia, principalmente num mercado igual ao mercado de Brasília, que é um mercado um tanto quanto elitizado por conta dos tribunais superiores, por conta do tanto de cargo de alto escalão que você tem aqui, o tanto de ministro. A estratégia que eu peguei e falei, cara, preciso fazer alguma coisa. Eu ficava ouvindo todo mundo falar assim, você precisa de pelo menos 10 anos para poder construir uma reputação sólida no mercado, né? E eu falei, cara, eu não tenho 10 anos. Daí vem a questão dos advogados ousados, ou inquietos. Eu quero ganhar dinheiro agora, eu estudei pra caramba. Então eu quis usar essa estratégia do inbound marketing, depois tráfego online e começou a dar certo, tá? Desde aquela época. E eu vim usando, ajustando, aperfeiçoando, usando, ajustando, aperfeiçoando, até que realmente quando chegou na pandemia e final de em 2018 eu já tinha projetos exclusivamente digitais que atendiam no Brasil inteiro de forma totalmente online, inclusive sem eu estar lá participando. Eu só fazia arquitetura, montava, colocava de pé e tinha advogados associados trabalhando nele. E em 2019, quando a pandemia fechou, de vez que eu tive até que fechar meu escritório porque não justificava o custo. Eu tinha um escritório de mais de 1.000 metros quadrados aqui no Lago Sul, era uma mansão com sala para mais de 20 pessoas, que chegava a custar quase uns 50 mil reais com todas as despesas. Não fazia mais sentido, né? Então a gente teve que fechar. Veja você que o primeiro escritório que eu abri com meu pai mesmo era uma parte de uma casinha que ficava de frente para a rua num bairro de periferia aqui de Brasília. Para vocês terem ideia, a gente pagava de aluguel ali nesse bairro R$ 700. Era só uma parte da casa, só uma parte da frente. Ficava nos fundos de uma lanchonete, que era a lanchonete do Girafas. E tinha aquela plaquinha tradicional, a advocacia e o telefone, tá? Então a gente começou assim, só era eu e meu pai, não tinha secretária, não tinha nada de luxo, não tinha cafezinho, Nespresso, não tinha chocolatinho nem nada. Eu sempre fui meio implicado assim com essa questão um pouco de aparência, porque eu acho que a advocacia, querendo ou não, ela vive um pouco dessa boa primeira impressão, então eu sempre fui inconformado. Eu não aceitava aquela situação ali para mim, queria, né, sair daquilo, queria coisa melhor, queria poder servir o expressozinho, o chocolatinho, conversinha para cá, conversinha para lá, o jantar, o almoço com o cliente, o vinho, aquele sonho da advocacia, né? Gente, beleza, eu como inconformado, ralei, de fato consegui chegar no que eu considerava ser o auge da advocacia. Ter uma mansão num bairro nobre de Brasília. Eu acho que hoje, se somar aí, eu já atendi mais de 5 mil clientes já. Vários advogados trabalhando comigo ou no meu escritório, trabalhando para mim, enfim. Uma casa com jardim, piscina e tarará. Só que a chave ainda não tinha virado, por incrível que pareça. Por mais que eu fosse empreendedor, eu ainda estava fazendo a advocacia da forma tradicional e estava carregando a coisa na raça e no peso. Quando chegou a pandemia, eu fui obrigado a fechar o escritório, porque o escritório gastava praticamente 50 mil reais por mês, não fazia sentido abrir aberto, porque teve até decreto aqui que a gente era proibido de ir para o escritório. Falei, a gente já vem trabalhando remoto há muito tempo com boa parte da equipe. A gente já consegue entregar produtos, serviços totalmente online. A gente faz reuniões pelo Zoom, a gente faz consultoria, faz parecer automatizado, usa formulários, faz a gestão, recebe os documentos do cliente, tudo pela nossa plataforma.
realmente eu nem entendia porque que eu estava advogando. Aí foi aí que minha chave começou a virar. Eu falei, ou seja, por mais que eu tivesse tido acesso às informações de qualidade desde 2013, como eu estava muito apegado a alguns dogmas da profissão, do tipo, você tem que estar de terninho. Eu tô aqui hoje, eu não sei nem porquê. Alguém pediu para me vestir assim? Não. Eu tô. Mas você tem que estar de terninho, você tem que. Cadê? Depois você tem que ir no alfaiate, fazer suas camisas personalizadas com as suas iniciais. Você tem que usar as camisas de abotoadura e tarará, relógio. Engraçado, amanhã eu vou vir com outra roupa. eu tô aqui hoje porque eu tava fazendo uma gravação de outras coisas, eu acho que fui tirar a sessão de fotos, mas assim, gente, você não tem, isso são dogmas. Isso é um aprisionamento da mente humana. O Revolution Lawyers, nós acreditamos nas novas profissões, na nova transformação. A atividade do advogado na sociedade é uma atividade de emancipação social. O advogado, ele é um grande orador, interlocutor, mediador, e ele tem que promover a solução de conflitos sociais a todo momento, seja por meio da negociação, arbitragem, instrumentos inteligentes contratuais, pacificação social. Então, gente, esse negócio da abotoadura, do coletinho, das camisas que você faz no alfaiate personalizado com seu nome, isso aqui, nada disso importa. O que importa é o conhecimento e a transformação que você faz. E se você consegue fazer tudo isso de forma totalmente online, 100% online, você consegue se desvencilhar de todas essas bobeiras, como o próprio grande Salomão dizia nos livros de Eclesiastes e Provérbios. Olha, depois de muito ter viajado, depois de ter me vestido com as roupas mais lindas, depois de ter tido... O Salomão, se você não sabe, se vocês forem estudar, o próprio History Channel já fez documentário sobre isso, ele já foi o homem mais rico que existiu. Ele tinha mais de 3 trilhões de dólares e hoje ninguém chega perto dele, do que ele já teve. E ele chega e fala que tudo é vaidade, ou seja, ele teve que experimentar, teve que se frustrar, ele chegou a ter depressão no final da vida dele, para perceber que a vida era efêmera demais. Isso é a situação que o Revolution Lawyers é gestacionado hoje. Eu consegui perceber que aqueles escritórios grandes, aquelas copeiras indo para cá, para lá, essa história de vinho para cá e para lá, isso tudo é over demais. O que é over? São caprichos, exageros e não é essencial. E hoje, no nosso universo de revolução informacional, nós estamos vivendo um problema de excesso de informações. Então, o que os nossos clientes efetivamente querem e o que nós, advogados, queremos? A gente precisa também pensar na nossa qualidade de vida. A gente quer fazer a coisa do jeito mais rápido, simples possível, sem excesso de burocracia e formalidades, para que nós, advogados, possamos entregar o nosso serviço de forma rápida, simples, célere e ganhar dinheiro rápido e muito dinheiro de preferência. E o nosso cliente também quer fazer a contratação simples, rápida, sem essa novelinha para lá e para cá. Então, assim, quem criou todo esse cenário? Foi a nobreza da advocacia. Por quê? Porque poucos conseguiriam ter tudo isso. Ter uma casa, uma copeira, roupa assim, servir o cliente assado, ter que fazer 2, 3 anos fechar um contrato. E aí, eles vão criando barreiras de entrada para que cada vez menos profissionais consigam estar naquele status e eles consigam dominar o mercado sozinho. Ótimo. Como que a gente consegue quebrar tudo isso? Usando o método Leão com a internet, tráfego pago e prospecção ativa via CRM. É isso que eu vou ensinar para vocês ao longo dessa semana. Vou comentar para vocês aqui, ó. No ano passado, a gente estava levantando alguns documentos nossos, mas eu investi mais de 1,5 milhão em tráfego de projetos jurídicos, tá? Nota, 1,5 milhão foi o que eu gastei. Então, o pessoal que fica brincando, falando assim, você está ensinando a faturar 6 dígitos, mas você já faturou 6 dígitos ou 7 dígitos, você fala, gente,
O que eu gastei ano passado foi 1,5 milhão em investimentos, em tráfego. Depois, nos próximos dias, a gente abre nossa conta de anúncios de Google Ads e Face Ads. Sendo que, às vezes, a gente gasta R$ 10 para fazer a captura de um lead, mas no nosso escritório a gente não tem ticket rodando que seja menos de R$ 1.500. Então, assim, a gente tem retornos aí de 1.000%, entendeu? Então, é um mercado que eu posso dizer que vocês podem entrar, podem investir, podem arriscar, porque é extremamente lucrativo. E hoje eu tenho aí aproximadamente umas 40 pessoas trabalhando comigo. Não só no que a gente chama de advocacia ou no escritório de advocacia, mas nas novas equipes multidisciplinares que vão se agregando ao trabalho da advocacia hoje. Então a gente já tem empresa de TI, já temos uma agência de inteligência própria, uma agência de dados, já temos copywriters, já temos filmmakers. Então, é um ecossistema muito grande por trás desse projeto. Tudo porque a gente está batendo múltiplos 6 dígitos mês a mês, desde quando a gente começou a aplicar o método Leão 100%, que mesmo que eu conheci ele desde 2013, porque eu vi fazendo, só tive coragem de me libertar de vez de todos esses caprichos da advocacia quando a gente entrou ali na pandemia. E é isso que eu quero convidar vocês a fazer essa semana, é sobre isso que eu quero falar para vocês. Então a gente vai falar sobre não é tanto mais só sobre aquele advocacia 4.0, o marketing 4.0, eu acho que a gente já está até além disso. Eu quero falar para vocês o seguinte, que a melhor oportunidade para vocês entrarem de vez no mercado é agora. Principalmente por conta da liberação da OAB em relação aos anúncios e principalmente porque o cliente brasileiro ele está totalmente acostumado com o ambiente online, porque ele está vindo desse período de isolamento, então ele já teve que se virar e fazer suas coisas online. Ele está aceitando fechar o contrato online, está aceitando fazer reunião pelo Zoom e você precisa entrar agora de vez, firmar a raiz nesse ambiente, nessa proposta que eu estou mostrando. E o que eu estou aqui para fazer ao longo dessa semana, gente? Eu estou aqui para mostrar o passo a passo disso para vocês. A partir de amanhã, que já é o próximo conteúdo, que aí eu começo direitinho a falar com vocês, eu vou explicar para vocês uma análise de dados. Quais são os melhores nichos para você escolher na advocacia, qual que é o conceito de ultra nicho, que pouquíssimas pessoas sabem como fazer isso. Eu vou trazer para vocês também a partir de amanhã, assim, vocês não podem perder de jeito nenhum, porque isso é essencial na hora de fazer tráfego. Tem muita gente que quer ir para aula de tráfego direto. Chega na hora de tráfego, se você não sabe quais são os melhores produtos jurídicos que tem no momento. Gente, eu já dei consultoria para mais de 100 modelos de negócios jurídicos. Eu sei exatamente o que funciona no mercado jurídico, o que não funciona com o método Leão, tá? Eu não sei ensinar o tipo de advocacia, por exemplo, que o Kakai faz. Não precisa me perguntar isso porque eu não vou saber. O tipo de advocacia que ele faz é ele que faz. Aquele outro tipo de advocacia que o Nelson Williams faz, que tem escritório... Esse eu também não sei ensinar. Júlio, qual que você sabe ensinar? Eu sei ensinar o método Leão, que tem a ver com a criação de produtos online jurídicos. Você se posicionar e fazer um brand jurídico com presença online e conseguir vender e entregar tudo por ali de forma 100% digital, sem precisar sair de casa. Júlio, você promete que você vai fazer? Gente, eu dei consultoria disso para mais de 100 projetos jurídicos, tá? Ao longo aí dos últimos 10 anos, acompanhei escritório de um monte de amigo meu, depois de colega, depois de amigo que indicou para amigo, depois abri a Start Office, comecei a fazer essa consultoria para outros advogados, depois abri a Start Pro, que era uma agência de investimentos para startup jurídica, depois a gente veio fazendo na Leão, e aí a da Leão cresceu, abri outras empresas com outro nome, criei a JJ, e hoje a gente tem o próprio Júlio Leão Mentoria. Então, assim, amanhã a gente vai falar de a escolha dos melhores nichos. A gente tem isso pesquisado, dado a dado, com base nos softwares de coleta de dados que a gente vem colhendo dado. Eu vou falar os melhores nichos, os nichos mais lucrativos, os que mais emplacam. Vou falar o conceito de ultra nicho. Vou falar para vocês sobre o conceito de produto jurídico. Como criar um produto jurídico, fazer essa embalagem dele de forma que ele seja extremamente atratível, desejável, consumível online. E como que você vai conseguir expor ele na internet? Você precisa de uma prateleira de produtos, né? E como que você cria isso? Eu vou ensinar você a entregar também. A partir de amanhã eu começo a falar tudo isso. E inclusive também
Fiquem comigo ao longo dessa semana, porque eu vou falando. A princípio, eu estou querendo estudar, passando os princípios, as premissas, quero que vocês anotem a teoria. Amanhã eu vou trazer um conceito de um livro muito legal para vocês, que eu uso ao longo de toda a mentoria que a gente faz mais para frente, ou uso nos grupos de imersão também, uso no Mastermind, Masterclass, que é a estratégia do Oceano Azul. Quais que são as sacadas que você pode usar na sua advocacia hoje para você começar a faturar o dobro do que você faturava, às vezes sem você ter que prospectar novos clientes? Isso aí é uma puta sacada que eu aprendi nesse livro e vou passar para vocês. Como criar própria demanda, ou como parar de brigar por uma moeda de troca, um trade-off que se chama assim, eu tenho que oferecer mais por menos, que já está insano isso, a gente está trabalhando 24 horas, não aguento trabalhar mais e ainda falar que cobro mais barato que o meu amigo. Então a gente começa a usar outros gatilhos, como por exemplo, os gatilhos emocionais, os gatilhos de experiência, o gatilho do fator X, o gatilho de história, o gatilho de cultura, o gatilho vintage, o emocional, já devo ter falado, o boutique, o luxo, o grife, entendeu? Eu vou ensinar vocês a fazer tudo isso, disso a gente vai para a copy, disso a gente mexe na LP de vocês, que mexe no CTA, que sai um contrato automático. E aí você fala, você falou, não sei o quê. Gente, fiquem comigo ao longo dessa semana, que eu vou abrir meus projetos para vocês, vou abrir as contas de anúncio, como que mete, como que faz. E eu vou simular vocês sendo um cliente de algum dos meus projetos. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer um chatbot, inteligência artificial rodando. Vamos fazer uma dinâmica com vocês ao longo da semana, beleza? Então hoje foi para convidar vocês que são advogados, que estão inconformados, inquietos, mas que você sente que é uma pessoa ousada. Você fala, cara, eu quero mais para minha vida. Eu quero começar a agir. Eu quero traçar um plano aqui. Eu quero começar a fazer. Algo tem que ser feito. E outra coisa, gente, lembrem do óbvio. Tá? Você já sabe que você tem que ter presença online. Você já sabe que você tem que conseguir fazer conversão de clientes online. Você já sabe que precisa conseguir fazer a assinatura do seu contrato online, porque as pessoas não estão saindo de casa. Você já sabe que muito melhor do que atender apenas aí no seu bairro é você pegar uma única tese muito simples e conseguir atender o Brasil inteiro, já que todos os estados têm PJE. Se você já sabe de tudo isso, se isso é o óbvio, por que você não fica aqui comigo essa semana toda e aprende de uma vez por todas a fazer isso? Inclusive, larga de lado as peças que você tem para fazer aí agora, porque isso que você está fazendo não vai te levar a lugar nenhum. Semana que vem você vai estar igual essa semana, daqui um mês você vai estar igual essa semana. Mas se você ficar focado comigo aqui essa semana, eu tenho certeza que essas coisas que eu estou falando para você, você não sabe fazer. Porque se você soubesse fazer, você não ia estar aqui. Se você soubesse fazer, provavelmente você ia ser um mentor igual eu sou, ou a gente ia ter se esbarrar em outro lugar. Se você está aqui, é porque ou você tem dúvida, ou você está querendo, ou você está sentindo carência nisso, e alguma mídia dessa chamou a atenção para você vir parar aqui hoje. Então vamos lá, fica colado comigo ao longo dessa semana. Amanhã a gente já começa falando sobre esses detalhezinhos. Eu vou abrir o computador, vou mostrar o passo a passo. Minha equipe está aqui comigo, vai mostrar como fazer. Ao longo da semana tem dinâmicas para vocês fazerem, para vocês vivenciarem a experiência do que é trabalhar com inteligência artificial dentro do escritório, e vocês vão perceber que é muito mais fácil, muito mais simples do que vocês imaginavam. E quando chegar no final também, lá na frente, quando vocês estiverem ganhando dinheiro com isso, sabe uma coisa que é legal? Vocês vão falar comigo, Júlio, bem que você falava, né? Era só fazer o básico, era só fazer o óbvio e a gente fica querendo complicar. Então vamos lá, galera. Eu vou dar uma encerrada hoje com um depoimento. A galera da edição vai colocar aí para vocês o depoimento do Hugo. Cara, muito legal o depoimento do Hugo, porque você já vai ver que... Sabe esse padrãozão que eu tô vestido hoje, que inclusive eu brinquei que amanhã eu não vou vir assim? O Hugo não tem nada disso, tá? O Hugo é um cara totalmente meio hipster assim, todo tatuado, tem o braço todo fechado. Tem 25 anos, entendeu? Bem novinho. E ele já tem um projeto jurídico digital que fatura 6 dígitos todo mês na área de direito do consumidor. Uma coisa relativamente simples. Olha que legal, o Hugo era meu estagiário, depois ele formou advogado. Na época eu não ia ter grana para bancar o salário do perfil que ele merecia. Ele merecia ganhar ali no mínimo uns 5 mil reais, pelo menos, para estar comigo assim. Só que a gente montou um projeto juntos, no final das contas ele virou meu sócio. Novinho, o cara virou meu sócio. Ele ganha dinheiro com um projeto, com um método. Eu também ganho dinheiro, os dois saem ganhando, porque a gente conseguiu montar um projeto junto.
importante demais para a advocacia, essa mentalidade que a gente vai discutir também ao longo dessa semana aqui, de você aprender a fazer projetos de investimentos colaborativos, aprender a fazer modelos de MOUs, que são esses memoriais de entendimento de acionistas, onde você consegue participar de diversos projetos jurídicos, lucrar com eles e a pessoa do outro lado lucrar também, ou seja, efetivamente ter esse ecossistema colaborativo de ganhos sinergéticos múltiplos, entendeu? Não é tão fácil isso porque a gente não teve formação, mas eu estou aqui para ensinar vocês a fazer isso. Então vamos dar uma olhada aí, vamos ver como que o Hugo é um advogado bem diferente e tem tudo a ver com a pegada do Revolution Lawyers, que é uma nova forma de fazer advocacia que não tem nada a ver com aquela forma tradicional e o mais legal, trabalhando menos e ganhando mais, né? O Hugo agora, inclusive, está viajando. Ele mandou uma mensagem semana passada e falou: Júlio, tô indo para Gramado aproveitar o friozinho com a minha namorada, mas não se preocupa não, que já está tudo resolvido. Eu toco de lá e eu já arrumei umas pessoas para fazer isso e aquilo outro, né? Tem um time que ele... Aí ele me falou isso, acho que era na terça-feira. Eu falei, beleza, que dia que você vai? Ele falou, amanhã. Então, assim, não tem mais aquele estresse que a gente tinha de bater jornada, falar com o chefe. Tá? É um negócio que realmente funciona, que te dá uma qualidade de vida totalmente diferente. E você continua produzindo bastante resultado e continua fazendo diferença. Você não vai ser um cara folgado. É porque agora você faz as coisas de uma forma muito mais inteligente, que é o modelão do ADV Hacker aí, usando o método Leão, nessa proposta do Revolution Lawyers. Grande abraço, vamos prestar atenção no depoimento do Hugo. Espero que amanhã vocês estejam aqui comigo também para a gente entrar nos detalhes dessa operação. Grande abraço, galera! Foi muito libertador. Assim, rompi completamente com a advocacia tradicional. Eu não era muito adepto da advocacia tradicional, é algo que me afastava um pouco do direito, inclusive. Né? Mas aí, como eu vislumbrei uma advocacia um pouco mais inovadora, sem tanta formalidade como é a advocacia tradicional, eu me interessei bastante sobre isso e me aprofundei e aí criei esse produto jurídico que aí eu estou levando até hoje. Meu nome é Hugo Bacelar, eu tenho 26 anos e atualmente sou advogado especialista em direito do consumidor. A história com o Júlio começou em 2015, né? Tive uma amiga na faculdade que me apresentou ele, basicamente em 2015. Por aí começou o nosso relacionamento. Mas essa minha amiga, ela sempre falou muito do Júlio, né? Sempre destacou muito essa questão empreendedora dele, inovadora do Júlio. Ainda quando ele era muito novo, ele sempre pensou um pouco fora da caixa da normalidade, sempre tentou implementar novidades na advocacia, no nicho da advocacia, né? Questão de coworking, desenvolvendo projetos para advogados iniciantes. Então, a partir de 2015 foi quando eu comecei a ouvir falar do Júlio através dessa minha amiga, né? E ela sempre ressaltou muito essas qualidades no Júlio. Um tempo da minha faculdade eu peguei alguns estágios e um dos estágios foi no escritório do Júlio. Então eu atuava diretamente com ele nesse estágio e foi ali que eu aprendi bastante com ele, né? Principalmente com essa questão da inovidade na advocacia, fugindo um pouco com a advocacia tradicional. Então, nessa questão, ele foi muito importante na minha carreira, porque foi um impulso inicial para eu expandir meus olhares na advocacia. Quando ele ouviu falar sobre o meu projeto, ele me ajudou bastante, né, com a questão de ideias do que poderia ser implementado, o que seria viável, o que não seria viável. Até com trazendo pessoas que ele conhecia, que poderia fazer determinada coisa, que poderia agregar no projeto, para aumentar a produtividade, para aumentar a prospecção de clientes. Então, nesse sentido, quando o projeto ainda era muito embrionário, que eu atuo atualmente, né, ele me ajudou muito nessa questão de trazendo network com pessoas que poderia agregar no projeto e também com ideias de como eu poderia romper com a advocacia tradicional. Atualmente, eu fiz uma pesquisa de mercado e a gente tem um produto jurídico na área do direito do consumidor. Então, hoje, todos os nossos clientes
desse nosso projeto são voltados ao direito do consumidor. Atualmente deve ter mais de 600, 700 clientes. Dentre esses clientes, somente um deles, porque realmente morava na nossa região, ele quis fazer uma reunião presencial, mas só para conhecer a estrutura que a gente tinha e me conhecer pessoalmente. E aí eu abri uma exceção, geralmente a gente não faz qualquer tipo de reunião presencial com os clientes. Então toda a parte de tratativa com o cliente, fechamento de contrato, atualização do processo, é tudo feito de maneira virtual. Então, todos os andamentos processuais que a gente passa para o cliente de maneira virtual. Então, basicamente, 99% dos nossos clientes nunca nem me viram pessoalmente. Um grande diferencial como advogado é a questão de romper um pouco com a advocacia tradicional, né? Desenvolvendo um escritório digital, e aí rompendo com a barreira física, territorial, de você atuar somente no seu estado, então abrangendo todo o Brasil, né? E também com a implementação de tecnologia no direito. Então, fechamento de contrato, assinatura de procuração, não sendo manual, né? Utilizando plataformas de assinatura eletrônica. E isso daí dá uma produtividade muito grande na questão do fechamento de contrato e também na elaboração das petições, e aumenta demais a nossa produtividade. Então, isso eu acredito que seja um maior diferencial.